Bem-vindos ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Assim, aproveite estes instantes iniciais para orar e tenha em mãos uma Bíblia. Desejamos que Deus seja adorado e também pedimos que Ele abençoe a todos nós. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Sou
dizer hoje é que damos graças a Ti pelo manifestar da Tua presença no nosso meio, Pai. Nós estamos diante de Ti porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui diante de Ti eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. E não são só palavras, Senhor, com meu coração e o meu louvor, com as minhas mãos aos céus. Louve o Senhor, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou. Você lembra da sua vida como era e como é hoje? Tens feito tanto por mim, na escuridão Tua luz me tirou. O que eu digo ao Senhor? Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-Te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, Graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou. feche os seus olhos por um instante. Graças dou, Favor imerecido. graças dou, com meu coração e meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-Te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou, sempre a Ti eu graças dou, graças dou. Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura da semana. Eu lerei na versão NVI. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir,
a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Boa noite, Deus abençoe a todos. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.
nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, irmãos. Vamos agora, nesse tempo de oração, juntarmos as vozes e o nosso coração em louvor e gratidão e petição ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder levantar as nossas vozes a Ti, sabendo que o Senhor é um Deus que conhece cada coração e ouve cada petição. Obrigada, Senhor, porque podemos crer e confiar que o Senhor é o único Deus capaz de responder conforme o seu querer, sabendo que o Senhor é bom em todo o tempo. Queremos pedir, meu Deus, que o Senhor continue a proteger o seu povo aqui durante esse tempo de pandemia, tempo de incertezas, tempo de medo, tempo, Pai, de tantas coisas diferentes acontecendo e nós muitas vezes não sabemos para onde correr e nem o que deve ser feito. Mas pedimos que o Senhor esteja protegendo o seu povo. Livra, Pai, de toda doença, livra do mal, livra, ó Pai, de problemas. O Senhor sabe o que cada irmão está passando, quais são os seus pedidos, quais são os seus anseios. Por isso, Pai, queremos, como um coro, rogar ao Senhor, que é o único Deus. Queremos também pedir por direção, que o Senhor possa direcionar a sua igreja, cada igreja que ora ao Senhor, que busca ao Senhor, que o Senhor possa direcionar qual é o momento certo para tomar os passos corretos.
dirige tanto a igreja quanto os planos de cada irmão. O Senhor sabe também o que passa, quais são as decisões, quais são os momentos e as circunstâncias que cada irmão passa. Que assim o Senhor possa responder a cada um, trazendo paz e direção. E por fim, queremos continuar agradecendo ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Obrigado a Deus, porque de tantos irmãos que nós temos falado, o Senhor tem nos livrado dessa doença. Mas também, ó Pai, queremos rogar por aqueles que passaram por luto, passaram por perdas, que o Senhor esteja também consolando e confortando cada um. E ó Deus, que no fim nós possamos sempre olhar ao Senhor e te agradecer por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigada pelo privilégio que temos em conjunto de levantarmos nossa voz ao Senhor, na certeza que o Senhor ouve e responde conforme o seu querer. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra
outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso a formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso a formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É verdade, a formiguinha, a professorinha de Deus, nos ensina muitas coisas. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Oh, que ensinamento glorioso a formiguinha dá ao preguiçoso. Oh, que ensinamento glorioso a formiguinha dá ao preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. É isso aí, formiguinha! Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Provérbios 24:17. Esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através de nossos cultos.
Se assim for, e você é um crente em Jesus Cristo, ajude-nos a edificar mais vidas. Utilize os dados abaixo para sustentar o trabalho dessa igreja. Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, você que nos visita. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós leremos do verso 3 ao verso 6. Efésios capítulo 4, versículos 3 a 6, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aí o texto dessa noite. Temos visto verdades importantes nessa carta. Muitos chamam de a rainha das cartas, assim como olham para o livro de Romanos como o tratado, o melhor escrito do apóstolo Paulo, não é? Aquele livro com mais ensino teológico, uma carga tremenda de ensino, alimento para a igreja. Nós vemos aqui também, nessa carta, outra carta extremamente doutrinária. Então nós teríamos lá Romanos como o rei dos escritos de Paulo, e muitos olham para a carta de Efésios como sendo a rainha dentro dessa coletânea de tantos livros que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos nessa noite olhar a verdade central, que continua sendo a mesma que nós olhamos a semana passada. A verdade central é a seguinte: o cristão deve andar conforme o chamado que recebeu. O cristão deve andar conforme o chamado que recebeu. Vimos isso na semana passada, que Deus então nos chamou para a salvação. E ao nos chamar, Ele então nos pede, nos mostra um caminho a ser seguido. Deus espera que, doravante, os crentes, após a sua conversão, vivam vidas que tenham sentido para o reino de Deus. Então, como é que eu vou viver dignamente? Paulo, semana passada vimos isso, nós olhamos alguns aspectos do andar digno para um cristão. Quais são esses aspectos? Quais são os contornos? Afinal de contas, Paulo pede para que eu e você, para que todo crente tenha um andar digno. E então, como seriam? Quais seriam os aspectos desse andar? Como é que eu faço isso? Nós não estamos fazendo uma exposição de Efésios desde o capítulo 1. Então, quando entramos no capítulo 4, você se sente um pouco perdido aí no meio desse livro, sem saber o que veio antes. Por isso, nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos lá que há uma divisão nesse livro de Efésios. Do capítulo 1 ao 3, nós vimos a posição do crente. Paulo gasta 3 capítulos para mostrar a posição elevada do cristão depois da salvação, como é elevada essa posição que o crente tem no Senhor Jesus. Vimos lá que Paulo diz que ele é eleito, vimos que Paulo diz que ele é santo, vimos que Paulo convence os crentes de que nós somos irrepreensíveis, ou seja, não somos mais acusados da culpa pelo pecado de Adão. Fomos predestinados
fomos selados com o Espírito Santo e agora temos a promessa de um dia Cristo voltar para nos buscar. Vimos que fomos vivificados, estávamos mortos, mas agora somos vivos pelo poder de Cristo. Vimos que a salvação, no capítulo 2, verso 8, vem pela fé. A graça e a fé foram dadas ao pecador. Vimos no capítulo 2, versículo 20 a 22, que nós somos edificados. Então Deus está construindo a sua igreja, chamando pessoas diferentes e colocando todos num único povo. Vimos também que fomos ajuntados. O capítulo 3, Paulo então fala de uma separação que existia e talvez não seja clara para você como isso funciona. No mundo antigo, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, a região de Éfeso, os destinatários viviam na região da moderna Turquia, hoje seria a Turquia. E eles estavam familiarizados com algo que acontecia muito comum no tempo do primeiro século. Quando alguém ia ao templo judeu, existia uma ala que só poderiam judeus entrar. Existia uma outra ala que poderiam os gentios participar. Então, o que acontecia? Como é que o gentil é aquele que não é judeu, como é que ele sabia até onde ele podia ir dentro do templo? Existia uma paredinha mais ou menos de 1 metro de altura, em volta de todo o templo. Vou mostrar para você aí essa paredinha que ficava ao lado, cercando todo o templo, uma parede mais ou menos de 1 metro de altura. E em cada trecho existiam pequenas informações sendo colocadas ali, na verdade eram alertas. O alerta dizia o seguinte: se você for gentil, não passe, sob pena de morte. Então, se um gentil, se alguém que não fosse judeu ultrapassasse esse muro, ele não poderia dizer, eu não sei, eu não sabia. Ele certamente seria morto, segundo o costume dos judeus, porque haveria profanado o templo. E o Senhor Jesus, quando vem a este mundo, ele tinha prazer de ficar na ala dos gentios, ele gostava de ficar ali, gostava de andar entre os gentios. Ele vira a barraca dos cambistas, não é? Chicoteia pessoas que estavam no templo lá, vendendo, mercadejando no templo, tirando proveito dos gentios. Por quê? Porque os gentios não tinham acesso àquela ala mais nobre do templo. Então eles tinham que comprar coisas, tinham que trocar moeda, então eles eram explorados. Mas tudo isso para você entender, a ala dos gentios, a ala dos judeus, o que separava os dois lados era uma parede pequena. E a Bíblia nos mostra em Efésios que Cristo derruba a parede de separação. O que significa isso? Significa que em Cristo não há mais judeu ou gentil, não há mais livre ou escravo. Em Cristo não há homem ou mulher, não há branco ou negro, nada disso. Em Cristo nós somos irmãos, nós somos feito um novo povo, nós somos a igreja. Isso é muito lindo, isso aqui é muito importante você entender. Cristo trouxe para o salvo um status maravilhoso, não importa quem você é. Se você foi salvo pela graça do Senhor Jesus, agora você é tão importante para a igreja de Cristo, você é tão importante para a salvação que Deus ofereceu a este mundo, você é tão alvo deste amor como o apóstolo Paulo, Pedro e qualquer outra pessoa. Todo salvo passa a ser participante da igreja. Posição elevadíssima. E ciente de tudo isso, então Paulo, vimos a semana passada, diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, sabendo de tudo isso, da coisa maravilhosa que Deus, de todas as belas, de todos os aspectos belíssimos do que Cristo fez por você, rogo-vos, pois, que vocês andem de modo digno, vivam uma vida que venha refletir a dignidade desse chamado. E aí nós vimos que ele fala lá para nós andarmos com toda a humildade, com toda a mansidão, suportando-vos uns aos outros, vimos para sermos pacientes, sermos tolerantes. Todos esses aspectos nós já vimos estão envolvidos no que Paulo pediu. Hoje nós vamos continuar vendo alguns aspectos aí importantes e eu quero que você olhe para o verso 3. Versículo 3 do capítulo 4 diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quero que você entenda aqui nessa noite um novo aspecto relacionado a um andar digno do cristão, de modo que você pode resumir essa verdade da seguinte forma:
O crente que anda de forma digna do seu chamado, ele se empenha pelo que é importante. Vou repetir. Todo crente que anda de maneira digna com o chamado que recebeu, o chamado da salvação, todo crente que anda de forma digna com esse chamado, ele então passa a se empenhar por aquilo que é importante. Veja, nós precisamos olhar para esse texto e entender algumas lições importantes. As primeiras palavras que eu quero destacar no versículo 3 são duas. A primeira é a palavra esforçando-vos. Paulo então mostra para a igreja que a vida cristã, o aspecto da dignidade de um caminhar com Cristo, passa por uma vida em que há um esforço. Por que que eu estou destacando isso? Muitas pessoas acham que na vida cristã a jornada não vai requerer nenhum esforço. Veja, faz parte de muitas áreas da vida o esforço. Esforço é uma coisa que deveria marcar a vida do cristão. Por que eu digo isso? Porque as pessoas deveriam olhar para os crentes e falar: está aqui uma mulher esforçada, está aqui um jovem esforçado, está aqui um senhor, um homem. As pessoas deveriam fazer a leitura: este povo é um povo esforçado. Por quê? Porque as coisas não vêm com facilidade. Nós estamos nessa vida para servir ao Senhor. Há muitos desafios, há muitos aspectos na nossa vida. E nós podemos dizer com certeza, todos nós nos esforçamos todos os dias nas mais diferentes áreas. Eu poderia destacar para você e gostaria que você pensasse em pelo menos 3 áreas. 3 áreas em que são necessário muito esforço, muito empenho. Você pode se esforçar em várias áreas, mas eu quero destacar essas 3. E aí situar esse versículo dentro de uma dessas áreas que é necessário esforço e empenho. A primeira delas é empenhe-se na área profissional. Deixa eu dizer para você, pastor, esse texto aqui está falando sobre isso? Não, esse texto aqui não está falando para você sobre empenho na área profissional. O que eu quero mostrar para você é um desdobramento de algo para nós chegarmos exatamente onde Paulo quer que você, como cristão, chegue. A vida cristã é marcada por empenho. Quem anda dignamente com Deus vai se empenhar, mas vai se empenhar por aquilo que é importante. É assim que a vida cristã é marcada. Quando as pessoas olharem para você, vão perceber na sua vida e na minha vida um empenho, uma diligência, uma diligente busca por algo que é importante. Então veja, eu destaquei 3 áreas. A primeira área que eu acho que você precisa considerar empenho na sua vida é empenhe-se pela busca da área profissional. Isso mesmo. Empenhe-se pelo que eu chamo de área profissional. Os crentes precisam entender isso. Eu não sei quem é você que me assiste. Conheço alguns dos irmãos que estão nos assistindo. Sei quais são as profissões que vocês exercem. Sei que outros estão numa fase meramente acadêmica. Sei que outros estão aposentados. Mas deixa eu dizer para você que não importa a fase que você está, mas com mais ou menos intensidade, empenho foi necessário. Deixa eu começar falando para você que está começando. É necessário que você entenda. Deus quer que na área acadêmica você seja reconhecido pelo seu esforço. Isso não significa que você vai ser o melhor da sua sala. Não significa que você vai tirar 10 sempre. Mas as pessoas deveriam olhar para você, professor, coordenador, seja quem for que tiver contato com você na vida acadêmica, deveria perceber na sua vida uma marca de esforço. Crentes são pessoas esforçadas. Eles devem se esforçar para dar o seu melhor. O resultado não depende deles, o resultado depende de Deus. Mas um crente, um jovem crente na vida acadêmica, não pode ter a sua vida marcada por relaxo, por relapso. Você não serviria como modelo, como exemplo, como um bom testemunho cristão, se na vida acadêmica você for alguém procrastinador, alguém que deixa atrás os trabalhos, que se torna alguém que banaliza as coisas que o professor pede, que quando vai fazer apresentações faz
apresentações horríveis, de péssima qualidade, de péssimo conteúdo. A vida do crente tem que ser marcada por excelência. E excelência só é conseguida com empenho. As coisas não vêm com facilidade. Se você nasceu em berço de ouro e você recebeu de mão beijada, não é tudo que você recebeu na vida, deixa eu dizer para você que você está sendo privado de um aprendizado maravilhoso. Deus quer que os seus filhos se empenhem na vida acadêmica e se empenhem na vida profissional. Eu não sei, conheço vários de vocês, a profissão de vários de vocês, outros eu não conheço. Mas eu espero que você, na sua profissão, tenha uma qualidade profissional, que as pessoas percebam na sua vida um empenho. É você um profissional que se empenha para dar o melhor pela causa do Rei, pelo testemunho cristão. É você alguém que realmente se dedica, se esforça na busca de bons resultados. Eu disse que o crente é alguém que se empenha por coisas importantes. E quando você se empenha na vida acadêmica, para você no futuro, claro, ter uma boa profissão, deixa eu dizer para você que dentro desse empenho precisa ter uma motivação correta. Não se empenhe, preste bem atenção. Não se empenhe apenas tendo como alvo ganhar mais dinheiro. Quantas pessoas não conseguem entender isso? Deus não colocou você aqui para fazer com que você corra atrás de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode dar às suas mãos recursos, se assim Ele quiser. Deus quer que você busque, que você corra atrás dos objetivos do reino. E se durante essa busca aprouver ao Senhor levar às suas mãos recursos, Ele assim o fará. Você pode muito bem se lembrar do jovem Salomão. Ele, quando chegou no trono, ele muito bem poderia correr atrás do ouro, da fortuna e da fama. Mas na sua oração, ele pediu a Deus, dá-me sabedoria. Para quê? Para que eu me exiba? Não. Dá-me sabedoria para que eu saiba me portar diante desse povo que é teu, Senhor. Para que eu saiba julgar com retidão as pessoas. E esse pedido de um jovem que buscava agradar a Deus na sua vida profissional, que seria o seu reinado, agradou tanto ao Senhor que a Bíblia diz que Deus deu a ele riqueza. A Bíblia diz que Deus é capaz de tornar uma pessoa rica, mas você tem que se empenhar. Empenhe-se para mostrar o seu cristianismo. Empenhe-se para mostrar a fé em Cristo na sua profissão. Trate as pessoas com cordialidade. Seja alguém competente. Seja alguém de palavra. Seja um jovem estudioso. Seja um profissional qualificado. Não seja alguém relapso. Porque quem anda de forma relapsa, quem tem uma vida desregrada na vida profissional, na vida acadêmica, não está refletindo corretamente a dignidade do chamado cristão. A vida cristã, muitas pessoas acham que deveríamos separar, não é? Vida secular, vida religiosa. Então você fala, não, essa daqui é minha vida secular, minha vida religiosa vai aparecer lá no domingo, quando eu estou na igreja. Não. O crente, ele serve a Deus no todo, o tempo inteiro. Aonde você está, você deveria se empenhar para que a vida cristã seja vivida com dignidade. Empenhe-se. Uma outra área muito comum, importantíssima, a área profissional acadêmica. Segunda área que o crente deveria se empenhar muito para mostrar a dignidade do seu chamado é a área sentimental ou a área relacional. Preste atenção, porque eu estou relacionando essas duas áreas, sentimental e emocional. Deixa eu dizer para você, você que está me assistindo, que é solteiro, você que é um jovem, é solteiro, seja em que fase da vida você está, preste atenção. Você deveria se empenhar para que na vida sentimental você obtivesse sucesso aos olhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas fazem como alvo da sua vida sentimental e amorosa correr apenas atrás de um padrão estético. Por favor, me entenda.
você nunca deve desprezar o padrão estético, porque a pessoa com quem você se relacionar, contrair o matrimônio, essa é a pessoa, tem que ser uma pessoa que para você seja atraente, seja agradável. E então faz parte o aspecto estético. Mas deixa eu dizer para você que muitas pessoas se frustram na vida porque colocam apenas este aspecto como sendo o mais importante alvo da vida sentimental relacional. E se esquecem que a Bíblia diz que a beleza ela é passageira. Ela vai ficar um tempo, você deve desfrutar dela, mas ela também vai passar, faz parte. E quando isso passar, o que vai sustentar o relacionamento? Se o relacionamento se apoia somente na estética, o que vai acontecer com esse relacionamento? Então, se você é jovem, está numa fase de escolha, se empenhe para acertar nessa área. Se você quer casar, é óbvio, ninguém é obrigado a fazer isso, mas se você quer, se esforce, se empenhe para acertar. Coloque diante de Deus esses alvos. Coloque diante de Deus as suas escolhas. Busque encontrar uma moça, um rapaz, crentes de verdade, homens e mulheres, onde vocês, lado a lado, podem construir uma família, podem construir um lar. Isso é uma área da vida em que o jovem deveria se empenhar. As pessoas pararam de se empenhar. Muitas pessoas se esquecem que no construir de uma vida sentimental, relacional, requer trabalho. Talvez você está me assistindo e você já está num relacionamento. Alguns num relacionamento que pode terminar a qualquer momento, como um namoro. Requer empenho. Relacionamento requer empenho. E se você entender que o relacionamento onde você está não é aquilo que Deus está planejando para você, não tenha medo de parar. Requer da sua vida uma escolha importantíssima relacional, porque com quem você se casar, você vai trilhar o resto dos seus anos. Escolha corretamente, se empenhe por fazer uma escolha correta. Mas você que está casado, e agora você não tem mais a escolha de começar ou parar. Existe empenho na vida sentimental, relacional de um casamento? Claro que tem. Empenhe-se por fazer o seu casamento dar certo. Por favor, quer ter uma vida digna aos olhos de Deus? Quer ter um casamento que está refletindo o chamado do cristão? Faça todo o possível. Faça tudo o que está ao seu alcance. Veja a palavra aqui, empenhe-se. Empenhe-se, faça isso com toda a força para que o seu casamento dê certo. Para isso, por que a Bíblia fala de esforço? É um esforço extremo. O esforço dentro do casamento, esforço para você abrir mão dos seus desejos, para você abrir mão dos seus direitos, para que você não abra mão dos seus deveres. É necessário esforço. Quantas pessoas estão vivendo casamentos que se dizem cristãos, estão vivendo casamentos e não se esforçam para aquilo dar certo? Olham para o outro e falam assim, olha, a culpa é dele, a culpa é dela, é ela que tem que mudar, ele que tem que mudar. Casamento é uma construção. E se você não sabe uma construção, saia da sua casa e vai ver como é uma obra. Para se construir uma obra é necessário muito trabalho duro, árduo. Tem que se abrir o chão, jogar concreto, levantar paredes, dar trabalho. Então, quando você entra numa casa e você vê uma casa muito bem acabada, uma casa muito bonita, não se esqueça que para a casa ficar daquele jeito teve muito trabalho duro e árduo. É necessário que nos casamentos haja um esforço. Não desista do seu. Não abandone o seu cônjuge. Não importa a situação em que você está. Peça a Deus, faça todo o possível, tudo aquilo que está ao seu alcance, para que o casamento dê certo. Está vendo aí como a vida cristã é marcada por empenho, por aquilo que é importante? Eu disse que ia mencionar 3 áreas. Primeira área é empenho na vida profissional acadêmica. Segunda área de empenho seria a vida sentimental e relacional. Empenhe-se nessas áreas, esforce-se nessas áreas. Requer trabalho, faça isso. Mas um terceiro aspecto, uma terceira área onde você deveria se empenhar para fazer com que a dignidade do chamado cristão seja visto, é o que eu chamo de área espiritual, de área ministerial. E é nessa área espiritual, ministerial, que o texto dessa noite vai se concentrar.
Eu disse que ia destacar duas palavras no versículo 3. A primeira palavra é a palavra esforçando-vos. A segunda palavra é a palavra diligentemente. Paulo nos chama a atenção para algo que requer esforço e um esforço diligente. É difícil na língua portuguesa nós conseguirmos tirar toda a força dos verbos gregos que foram usados aqui. Há uma ideia muito contida de dedicar toda a força possível, toda a energia, todo o ser sendo gasto na busca de algo. E veja, a terceira área de empenho para que a vida do crente venha refletir a dignidade de um chamado é a sua vida espiritual, e eu fiz desdobramento aí espiritual ministerial. Por quê? Porque todo crente serve em alguma área. Todos nós temos algum ministério. Eu sirvo a Igreja de Cristo desenvolvendo um ministério chamado ministério pastoral. Mas todo crente recebeu de Deus um chamado para desempenhar em alguma área da igreja o seu ministério. Então você deve perguntar a si mesmo diante de Deus, qual é o ministério que eu estou desempenhando? Tem algum? Não diga para mim que você é crente e você não tem nenhum ministério, nenhuma área de atuação. Ministério aqui é a ideia de servir a Deus. Onde é que você tem o servido? Ah, eu sou crente, mas não sirvo em lugar nenhum? Deixa eu dizer para você, isso não tem a ver com uma vida de andar digno diante do Senhor. Uma vida de andar digno encontra um ministério na vida espiritual, um andar digno de forma espiritual, encontra um ministério, um lugar para servir a Deus. Veja, nós poderíamos gastar o tempo todo desse culto para exemplificar diferentes ministérios onde as pessoas deveriam e poderiam servir. Mas eu não gostaria e não vou fazer isso, porque Paulo aqui vai focar uma área em que todos nós, pastor, ovelha, todos nós, líderes ou não, todos nós temos que nos esforçar e nos empenhar na vida espiritual para alcançar um objetivo muito importante. E esse objetivo só vai ser alcançado com esforço diligente. Olha para o versículo 3, então vamos ver o que Paulo vai dizer. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu disse que nessa noite iríamos ver que o crente que anda de forma digna com seu chamado, ele se empenha por aquilo que é importante. Veja, empenho e esforço fazem parte da vida cristã, mas você deveria se empenhar não só pela vida acadêmica, profissional, não só pela vida sentimental e emocional, mas principalmente, e a ênfase aqui do versículo é principalmente, pela vida espiritual, ministerial, porque todos nós temos um ministério. Se nós temos que nos esforçar para algo que é importante, a pergunta que temos que fazer é: o que Deus considera importante? O que Deus tem em mente ao pedir para que a igreja se esforce de maneira diligente para fazer algo? Qual é o alvo de Deus ministerial para todos nós? Ovelhas, líderes, pastores, não importa. Todos nós temos um alvo. E o versículo 3 mostra muito claro. O que é importante para Deus é a unidade da igreja. Preste atenção. O que é importante para Deus é a unidade da igreja. Paulo diz, esforçando para preservar a unidade de tantas outras coisas que o apóstolo Paulo poderia destacar. Ele disse, há uma coisa muito importante da qual, se for destruído, tudo aquilo que nós vimos do versículo 1 ao 3 perde o seu significado. Ele é ofuscado. Tudo isso de você ser predestinado, selado, ser uma bênção, se tornar um povo único, ser salvo, tudo isso não é que é anulado, mas tudo isso é encoberto por um manto cinzento e ninguém vai perceber essas coisas na sua vida. Ninguém verá a dignidade do cristão se o cristão não se esforça por preservar a unidade. Como é difícil para as igrejas entenderem essa nobre lição. Todos nós deveríamos incansavelmente,
buscar esse alvo. Por quê? Porque para se ter unidade precisa se ter paz. E como é difícil manter a paz? A paz é algo que foge da gente a todo tempo, foge de uma maneira tão rápida. Em 1 de Pedro, capítulo 3, Pedro diz assim: busque a paz e empenhe-se a alcançá-la. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os retos, e os seus ouvidos estão atentos à súplica, à oração dos justos, mas o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Uma das coisas piores que pode acontecer dentro do povo de Deus é a falta de unidade. Com o advento do cristianismo, com a nossa pecaminosidade ao longo dos séculos, nós começamos a criar algo chamado denominação. Então, hoje nós temos diversas denominações, mas a Bíblia nos ensina que a igreja verdadeira de Cristo é uma só. Cristo não fundou a igreja batista, a igreja presbiteriana, metodista, assembleiana e assim por diante. Cristo chamou um povo para ser salvo, mas porque nós não conseguimos olhar para certas diferenças, nós não conseguimos relevar certas diferenças, então começaram a surgir as denominações. O fato de existir tantas denominações já é por si só uma vergonha para nós, porque mostra que entre nós não há tanta unidade. Parece que nós não conseguimos relevar coisas secundárias e nós então nos afastamos por coisas secundárias. É claro que deve existir um afastamento quando há divergência em questões substanciais, primárias. Não dá para negociar. Eu não posso chamar um papista, um romanista de irmão. Por quê? Porque ele crê que Maria faz parte daquilo que é necessário para a salvação. Ele crê que a salvação vem por meio de obras. Então eu não posso olhar para uma pessoa que anula o sacrifício de Cristo, que crê que Maria é mediadora entre Deus e os homens, e chamar essa pessoa de irmão, de irmã. Não posso fazer isso. É algo que não dá para conciliar. Eu não posso olhar para um testemunha de Jeová e falar, olha, dá a minha mão, vamos andar juntos, vamos ser uma comunidade. Não dá. Por quê? Porque eles não creem na divindade do Senhor Jesus. Eles não creem na pessoalidade do Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma coisa e que Jesus é algo que foi criado. E assim por diante, há tanta bagunça. Não dá, são seitas, temos que nos afastar. Não podemos acreditar, não podemos chamar os adventistas de irmãos. Por quê? Porque eles acreditam que Ellen White é uma profetisa, e uma profetisa, à luz da Bíblia, não comete erros. Ela profetizou, os adventistas acreditaram em coisas, marcaram eventos que não se cumpriram. Além disso, Ellen White diz que a obra de Cristo na cruz não foi consumada. Até hoje, não acabou. Cristo está no céu fazendo o que é chamado de juízo investigativo. Olha, não dá para dar a mão para essas pessoas e falar, vocês são meus irmãos. Isso é inegociável. Não dá para dar a mão para os mormons e assim por diante. Mas há outros povos, há outros grupos que nós divergimos na forma como a ceia acontece, que nós divergimos a respeito se Jesus vem antes da tribulação, se vem depois, se vai ter tribulação, se a igreja passa por ela, se não passa. E por causa dessas divergências menores, o povo de Deus se separou. Isso é muito triste, porque nós deveríamos poder divergir em coisas secundárias e continuar caminhando. A maior marca de que nós estamos andando com Deus é quando nós preservamos a unidade. Se isso aconteceu no que nós chamamos de macro-universo, com o surgimento de múltiplas denominações, pior ainda quando a unidade ela é atacada dentro da microesfera da igreja local. Como é triste perceber que irmãos não conseguem dialogar, caminhar com irmãos. Irmãos que não conseguem olhar para o seu irmão, a quem Cristo colocou na mesma comunidade, perdoando os erros que esses irmãos, que essa irmã, que aquele irmão praticou.
Nós nos dividimos porque não gostamos que na igreja toque hino. Outro fala, não gosto que toque cânticos. Nós nos dividimos por preferências que são meramente pessoais. E isso mostra no meio de qualquer igreja uma infantilidade. Isso mostra que nós somos muito distantes do alvo de Deus. Parece que nos dias atuais há pouco esforço. E vou repetir, me parece que nos dias atuais há pouco esforço para se preservar a unidade. Parece que as pessoas não se empenham. Parece que esse tem que ser um trabalho dos líderes ou do pastor. Quando a Bíblia diz que todos nós deveríamos nos empenhar, todos nós deveríamos nos empenhar diligentemente por manter a unidade. Minha pergunta para você nessa noite: o que você tem feito para preservar a unidade da sua igreja? O que você tem feito para manter a unidade da sua igreja? Pouco tempo atrás, nós olhamos aqui terça-feira, estamos falando sobre o jejum bíblico, por exemplo. Muitas pessoas gostam de demonstrar espiritualidade jejuando. E nós vemos que cada um tem que tomar sua decisão a respeito disso, mas que o jejum não era um critério de desempate aos olhos de Deus para mostrar quem era mais ou menos espiritual. Porque há pessoas que deixam de comer carne, param de colocar alimento no seu estômago, mas com seus lábios devoram vidas. Param de comer a carne, mas devoram seus irmãos. Violentamente espalham mentiras, atacam calúnias, separam casais, afastam filhos, ensinam mentiras. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados a todo custo para preservar a unidade da igreja universal espalhada pelo mundo inteiro, e principalmente da igreja local onde nós fomos colocados. Por quê? Porque eu e você deveríamos refletir qual é o nosso papel. Muitas pessoas acham que estar junto é a mesma coisa que estar unido. Veja essa imagem. O que você acha dessa imagem? Se alguém perguntasse para você essa seguinte pergunta, como você responderia? De um lado, um grupo que está junto, de um outro, à direita, aí o grupo que está unido. Se toda a igreja fosse idêntica a você, qual das imagens descreveria melhor essa igreja? Se a igreja onde você participa, se todas as pessoas dessa igreja fossem exatamente como você é, com qual das duas imagens seria parecido? Muitas pessoas não conseguem responder a isso com sinceridade. Existem muitas pessoas que se contentam em ir à igreja. A pessoa fala, eu vou à igreja. Enquanto outros gastam a vida, sangram, se empenham para defender, para ser a igreja, para viver o cristianismo. Meus irmãos, não confundam. Estar juntos, num único local, não traz unidade. Não faz com que esse local possa ser chamado de igreja. Você certamente já viu bolinhas de gude, não é? Se nós pegássemos muitas bolinhas de gude e colocássemos todas essas bolinhas dentro de um pote, nós poderíamos dizer que essas bolinhas estão juntas, mas certamente você poderia dizer que essas bolinhas não estão unidas. E muitas igrejas, muitos crentes, são como bolinhas de gude. São bonitas, brilham, e juntas fazem muito barulho, mas não tem união alguma. Nossa igreja, a igreja onde você participa, seria assim. Bolinhas de gude dentro de um frasco. Quando você chacoalha aquilo, uma bate na outra, nunca se une, está junto, mas o que há dentro daquele pote é só agressão, é só discórdia. Se contentam em estar juntos, mas nunca se unem. Pelo contrário, a igreja não deveria ser como um pote de bolinhas de gude. A igreja, uma boa ilustração seria pensar na igreja como um cacho de uva. Também são bolinhas. Elas também estão juntas. Mas há uma diferença entre as bolinhas, não é? As uvas do cacho e as bolinhas de gude. Se você apertar na sua mão um cacho de uva, cada uva vai se espremer na outra. E se elas estourarem, elas vão sangrar, elas vão vazar juntas. Isso é unidade.
Eu dependo de você e você depende de mim. Há um lema que você já deve ter ouvido em filmes, era dito que esse era o lema dos mosqueteiros, não é? Um por todos e todos por um. Esse deveria ser o lema do cristão. Um por todos, o que Cristo fez por todos, todos nós agora fazemos por um. Nós lutamos lado a lado em prol de um único rei. Nós estamos vendo aí sobre a unidade e nessa noite nós falamos, deixamos bem claro que o cristão deve andar conforme o chamado que recebeu. Vimos que existem aspectos do andar cristão que devem ser destacados. Nós vimos que o crente verdadeiro, que anda de forma digna com seu chamado, ele se empenha pelo que é importante. Áreas onde você deve se empenhar: vida profissional e acadêmica, vida sentimental e relacional, vida espiritual e ministerial. E dentro da vida ministerial, onde todos nós estamos inseridos para trabalhar, o que Deus diz que é importante, o mais importante é manter a unidade do povo dele, da igreja. Tudo o que acontece dentro de uma igreja, tudo o que acontece dentro de um povo que vem a promover a desunião, não pode ser de Deus. Se você que me assiste já passou por alguma igreja, se você já foi alvo de ataques, ou se você faz algum tipo de ataque, deixa eu dizer para você, não importa quanto tempo de igreja você tem, se você trabalha para desunir o povo de Deus, você está trabalhando contra uma das coisas, dos alvos mais nobres do cristianismo. Deus quer que a igreja caminhe em unidade. Unidade, não apenas juntos, mas unidos. Trabalhe para isso. Tem feito dessa forma? Você trabalha para que a igreja ande de forma unida? Você é unido ao seu irmão? Pare para pensar, porque só você pode responder isso. O versículo 4 diz assim: olha a razão por que nós deveremos ser unidos. Na verdade, o final do versículo 3 diz assim que a unidade do Espírito é mantida pelo vínculo da paz. Para se manter unidade, é necessário que haja paz. Paz, meus irmãos, é a ausência, não é só a paz de tranquilidade, mas parece que a paz, principalmente nesse texto, é a ausência de conflito. Nós estamos precisando de pacificadores que pacifiquem o incrédulo com Deus. No seu trabalho, você deveria ser um agente pacificador que leva a verdadeira mensagem de Cristo, fazendo com que aquelas pessoas do seu trabalho, da sua escola, que são inimigas de Deus, se tornem agora amigos, encontrem paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados mediante a fé. Temos o quê? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o seu trabalho. Mas existe um trabalho, o vínculo da paz, que acontece dentro da igreja. E dentro da igreja nós também precisamos ser pacificadores. Pacifique a sua casa. Pacifique os seus filhos. Pacifique o seu casamento, mas pacifique a irmandade. Você está me assistindo? Tem alguém na igreja com que você não se relaciona? Tem alguém na igreja que você olha e diz assim: aquela pessoa lá, eu aqui. Você acha que você está promovendo a paz? Ah, não falo mais com essa irmã. Para mim deu, pastor, a partir de agora, eu risquei do meu caderno. Essa pessoa não toca mais no assunto, não quero mais saber. Aquele irmão, olha para mim, enfim. É você alguém assim? Deixa eu dizer para você, se você está desunindo pessoas por quem Cristo morreu, você não está atingindo o alvo principal para o qual Deus quer que você tenha uma vida digna, um andar digno. Mantenha a unidade do povo de Deus. Por quê? Por que eu devo manter? Versículo 4 em diante diz as razões pelas quais a unidade tem que ser mantida. Ele diz assim: há um só. Olha quantas vezes o apóstolo Paulo vai citar a palavra um. Há um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. O corpo chamado igreja, o corpo que ele formou. Paulo diz, há um só. Muitos pensam que há muitos. Há esse grupo, aquela igreja. Não, há um só. Um só corpo. Nós colocamos placa na frente da igreja, mas o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, é um só. Não tem divisões. Paulo diz, há um só Espírito. E aí fica claro, porque o Espírito que nos une, o Espírito Santo é um só, ele não está dividido. O mesmo Espírito que atua na Igreja Batista, ele também trabalha na Presbiteriana, na Assembleiana, Metodista. Quando for uma igreja verdadeira,
O Espírito de Cristo está ali trabalhando, porque é um só Espírito trabalhando em um único corpo. Aprenda isso, ele continua. Como vocês também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos nós temos a mesma esperança. Qual é a esperança do cristão? A nossa esperança é a salvação, a vida eterna. E se você for numa outra igreja de outra denominação, estou falando de igrejas verdadeiras, preste atenção. Se você for numa igreja que não é igreja, você pergunta qual é a sua esperança? Ele fala, a esperança é de ficar rico. Essa esperança é... Qual é a sua? A esperança é que eu seja curado. Esse tipo de tolice mostra que isso está caminhando para uma seita. Ou é uma ignorância muito grande, mas se é ensino constante daquela igreja, muito comum no meio neopentecostal, salvação da pobreza e da doença, isso não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Mas as igrejas verdadeiras, todas elas falam de salvação. Há uma só esperança. Todos nós esperamos o mesmo céu. Não tem o céu dos batistas. Não tem o céu da Igreja Batista Redenção. Não existe isso. É um céu, um único céu. A mesma esperança. Não importa se a igreja está no Brasil ou no Japão. Uma única esperança. Todos nós esperamos encontrar com o nosso Senhor. Todos nós esperamos desfrutar do céu, da vida eterna, para a qual nós somos chamados, para a esperança pela qual nós fomos conquistados na cruz. O texto continua ainda dizendo no versículo 5, há um só Senhor. Veja, de novo, um Senhor, mas há confusão. Tem muitas pessoas que acham que o Senhor é o pastor, que o Senhor é o bispo, que o Senhor é esse ou aquele líder. Gente, há um Senhor e esse Senhor nos deu a palavra dele. Nós gostamos de verbalizar isso, que há um só Senhor, mas quando chegamos na prática, nós descobrimos que pelo menos dois tem. O Senhor que está no céu, o Senhor Jesus, e nós mesmos. Quantos de nós tomam as rédeas da vida? Em determinadas áreas da vida nós dizemos, eu sou o Senhor, aqui mando eu, aqui faço o que eu quero. Quando o Senhor que está no céu, quando a ordem dele conflita com a ordem do Senhor que está aqui na terra, que é você, adivinha qual prevalece? Na sua cabeça é muito claro, fala, Senhor, me perdoa, eu não posso te atender. Isso daí eu não concordo. Já disse alguma vez para Deus assim? Já disse aos ensinamentos da Bíblia, eu discordo disso, eu não concordo com tal coisa. Quando você diz isso, você não entende o que é um Senhor. Como seria um escravo? Um dono, na época que existia a escravidão, alguém falava para o seu escravo, vá ali cortar cana. O escravo virava e falava, eu não concordo. O que aconteceria com ele? Seria punido. É claro que o nosso Senhor no céu é um Senhor mais sábio, bondoso. Veja, mas ele também é um Senhor que nos disciplina. A Bíblia diz, há um só Senhor e não é você. Então pare de olhar para a Escritura, para as coisas que Deus manda e não use mais a palavra, eu discordo, eu não concordo, eu não vejo assim. Deus não quer saber a sua opinião sobre o texto bíblico, Deus quer a sua obediência. Há um Senhor e não é você. Enquanto tiverem dois senhores, você não vai prosperar na sua vida com Deus. E muitos têm mais do que um Senhor. Há um só Senhor. Para algumas pessoas, o Senhor é o dinheiro. Para algumas pessoas, o que conta nessa vida é se tornar próspero, se tornar rico. Talvez você esteja me assistindo e você diga, Senhor, Tu és o meu Senhor, mas você não vai atrás dele. Você só vive correndo atrás de dinheiro. A sua preocupação é quanto você tem no banco, quanto você tem isso, ou quantos bens você está acumulando. Deixa eu dizer para você, a Bíblia fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou servir a Deus ou a mamon, como a Bíblia fala, ao dinheiro, não é? Cuidado, porque muitas pessoas dizem, o dinheiro não é meu Deus, mas se curva diante dele. O dinheiro não é meu Deus, mas você se prostra todos os dias na busca por ele. Toma cuidado, porque no centro do seu coração pode ser que não haja um Senhor, hajam muitos. E isso é pecado. A Bíblia diz, há um só Senhor, no versículo 5 e continua. Há uma só fé. Pronto, cristalina, há uma fé. A fé verdadeira foi dada aos salvos. É aquela fé que reconhece que nós somos pecadores e Cristo morreu na cruz para nos salvar. Essa é a única fé. Se você coloca a fé em qualquer outra coisa, deixa eu dizer para você que isso não é fé. O mundo coloca fé em figa, o mundo coloca fé nos astros, no horóscopo, e muitos crentes acreditam nesse tipo de coisa também.
no que, afinal de contas, você tem fé? Muitas pessoas têm fé no seu intelecto, têm fé no seu raciocínio, em como eles são capazes de chegar a conclusões. Deixa eu dizer para você que a fé, nesse aspecto da salvação, é uma fé exclusiva. Tudo que você somar à fé, qualquer coisa que você acrescente, tenho que ter fé, mas não posso cortar cabelo, tenho que ter fé, mas não posso assistir televisão, tenho que ter fé, mas não posso isso ou aquilo. Tudo isso está errado. Há uma só fé, a fé verdadeira que reconhece-se como pecador e Cristo como o Senhor Deus que morreu na cruz. A Bíblia continua dizendo, há um só batismo. Talvez você diga, não, pastor, aí eu discordo. Há tanto tipo de batismo, eu já vi batismo por imersão, aspersão, efusão, afusão, já vi todo tipo de coisa. Deixa eu dizer para você, que o que ele está falando aqui não é o batismo de água. Embora existam muitos tipos de batismo de água, também nós entendemos que existe um que seria o correto, que é o batismo por imersão. Nós entendemos isso. Mas sabemos que há irmãos nossos, irmãos de verdade, que acreditam que o batismo correto é por aspersão. Nós respeitamos, discordamos deles, estamos indo para o mesmo céu, debaixo do mesmo Senhor, mas discordamos disso. Isso não é suficiente para romper a nossa amizade, o nosso cristianismo, a nossa irmandade. Mas o texto aqui está dizendo de há um só batismo, ele está falando do batismo do Espírito Santo. Deus diz que há um só batismo. Sabe o que é esse batismo? Esse batismo acontece no dia em que você crê no Salvador, no dia em que você se reconhece como pecador e entrega a sua vida a Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados. Deus pega você, pega a sua vida nas mãos dele e batiza, ele enfia, ele coloca você na esfera de atuação do Espírito Santo. Para ilustrar isso muito simples, imaginem, por favor, imagina que o Espírito Santo é uma piscina. É como se Deus pegasse você, no dia que você creu, ele colocou você dentro do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam o contrário, né? Eu aceitei Jesus, Deus pegou o Espírito Santo e me deu. Não, foi você que foi inserido, foi colocado, você foi batizado. E em um só Espírito fomos batizados. Há outros textos da Bíblia que mostram isso claramente. Vou mostrar para você, vou projetar aí para você. Há um só batismo e nós fomos batizados em um só, que é o Espírito Santo. Versículo 6 termina assim: há um só Deus. Veja, isso para nós é muito claro. Há um só Deus. Embora, para algumas pessoas, as pessoas olham para isso e falam, não, há muitos deuses. Deixa eu dizer para você, fora do Deus do cristianismo, todos os demais deuses são mentira. Estou deixando, não tem como tornar isso mais claro. Fora do Deus da Escritura, fora do Deus da Bíblia, todos os demais deuses são falsos. A Bíblia diz, os deuses das nações não são nada. Ele é o único Deus verdadeiro. Quando nós lemos no livro de Isaías, ele fala assim, olha o que Deus da Bíblia fala. Eu sou o único Senhor e não há Deus além de mim. Vamos supor que existam outros deuses, tá bom? Você está falando, pastor, mas será que não pode existir? Tá bom. Vamos supor que existam outros deuses. O Deus da Bíblia vem e diz assim, eu sou o único Deus. Por que os outros deuses não fazem nada? Por que os outros deuses não destroem ele? Por que os outros deuses não fazem ele passar vergonha? Ele diz, eu sou o único Deus, não há Deus além de mim. Quando nós olhamos para o panteão egípcio, nós vemos um dos 10 mandamentos, desculpa, não dos 10 mandamentos, mas nas 10 pragas que recaíram sobre o Egito tinha muitas divindades. Eles acreditavam no Deus Sol. Deus fez o quê? Mandou trevas sobre a terra e falou, peçam para o Deus Sol, peçam para Ra, o poderoso Deus do Sol, fazer o Sol brilhar. Eles cultuavam um Deus, o Deus da morte. O que Deus fez? Mandou um anjo e matou todos os primogênitos. Vão lá, peça para Sete levantar os mortos. Ele não é mais poderoso do que eu? Muitas pessoas perguntam, por que Deus mandou 10 prodígios? Por que ele não libertou no primeiro? Porque ele queria dar a conhecer o seu poder e queria mostrar para os egípcios e para todo mundo o poder deles. Eles acreditavam em deuses em formato de rã. Deus fez as rãs invadirem. Todos os deuses, cada uma das pragas destruiu uma divindade, um dos ídolos que havia no Egito. Esse é o Deus da Bíblia. E Efésios vem, Paulo diz, há um só Deus, e o Deus da Bíblia é esse Deus. Aprenda isso. O texto termina dizendo, há um só Deus e Pai de todos. Cuidado com a sua interpretação. Pai de todos quem? Paulo acabou de dizer aqui para nós,
ele está falando com quem? Está falando com os crentes. Então, quando o texto fala que Deus é pai de todos quem? Pai de todos os que foram chamados. Pai de todos os que estão preservados pelo vínculo do Espírito. É isso. Aí as demais pessoas desse mundo, elas são criaturas. Deus ama as criaturas? Ama também. Mas a diferença entre alguém que não é salvo e alguém que é, quem não é salvo é criatura de Deus. E quem já creu é filho. Em João capítulo 1, nós lemos que todas as pessoas que receberam a Jesus, Deus o Pai deu a elas o direito de serem chamadas, serem feitas, serem transformadas em filhos de Deus, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus. Você é filho ou criatura? Deus é seu pai ou seu criador? Você tem que responder isso. E o texto termina dizendo que ele é pai de todos os salvos, o qual é sobre todos. Deus está acima da igreja, está acima do mundo, está acima de todas as pessoas. E ele age por meio de todos e está em todos. Veja, de novo, nós precisamos entender aqui essas coisas. Deus está sobre a igreja, está agindo na igreja, está agindo por meio da igreja. É por meio das nossas vidas que Deus se revela ao mundo. E aí eu quero terminar com isso. Essa é a razão pela qual a unidade da igreja tem que ser preservada. Porque é na unidade da igreja que o mundo conhece que o verdadeiro Deus que existe é o Deus Trino. Nós ensinamos, a Bíblia ensina que Deus é um só, mas em 3 pessoas. Eu não entendo isso. Não tem problema, não precisa entender, tem que crer. Um único Deus que existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos pessoas diferentes, unidas em um único Deus. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos pessoas diferentes, nós vemos pessoas de cultura diferente, pessoas de intelecto diferente, de poder social diferente, de etnia, raça diferente. E nós somos o quê? Todos diferentes. Nós nos unimos. Então quando uma igreja anda unida, nós refletimos para este mundo um poder de um Deus trino. Mas quando nós andamos divididos, nós mostramos para este mundo, o Deus da Escritura é um Deus falso. Porque se um Deus que existe em 3 pessoas e anda unida, como é que ele não tem poder de fazer pessoas mortais também andarem de forma unida? Se você trabalha para a desunião da igreja, se você contribui para que a igreja se divida, deixa eu dizer para você, você tem dado um péssimo testemunho, fazendo com que o mundo olhe para nós e não veja unidade em diversidade. Quando Jesus estava prestes a ir embora deste mundo, sabe qual foi a oração dele? Ele disse assim: Pai, eu peço uma coisa, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um convosco. Olha que lindo. Pai, assim como nós somos um, eu quero que eles também sejam um em nós. Pergunto para você. Coisa mais importante, manter a unidade. Preservar, se esforçar pela unidade da igreja. Você está trabalhando para unir ou para separar a igreja? Você se empenha? Você se esforça? Se você não faz isso, deixa eu dizer para você que você está muito aquém do ideal para o qual Cristo te salvou. E você não está andando dignamente, de acordo com o chamado que Ele te deu. Que Ele te ajude a enxergar o seu papel e dessa forma trabalhar diligentemente para preservar a paz e a unidade do povo de Deus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Senhor, nós precisamos compreender melhor a Escritura. Há tanto por aprender. Senhor, nós temos tantos problemas. A igreja, todas as igrejas espalhadas pelo mundo, as igrejas verdadeiras, quanta desunião. Há pessoas que não falam com seus irmãos há anos. Há pessoas que nem ficam na mesma comunidade, mudam de igreja porque não conseguem suportar algumas pessoas. E ainda assim dizem para o mundo que nós somos um reflexo da Trindade, que nós somos um reflexo da sua atuação sobre nós. Quantas igrejas divididas com intriga, com fofoca, com calúnia. Quantas pessoas não conseguem ver o bem do próximo antes do seu?
Quantas pessoas não conseguem manter unidade nem na família, não conseguem se esforçar para manter o seu casamento em pé, não se esforçam para colocar os filhos no caminho do Senhor, não se esforçam para na profissão espelhar o caráter cristão, não trabalham diligentemente para mostrar excelência acadêmica. Vergonha, Senhor, vergonha para o teu nome. Tem misericórdia de nós, não queremos ser bolinhas de gude dentro de um pote de vidro. Não queremos estar juntos sem unidade. Não queremos fazer barulho, não queremos ser bonitos e brilhantes. Nós queremos ser como uvas. Quando o mundo nos esmagar, quando as pressões chegarem, nós queremos nos amoldar uns aos outros. Se necessário sangrar, vamos sangrar juntos. Mas vamos caminhar rumo ao alvo, sem perder a unidade, sem perder a paz. Dá-nos a santidade, a sabedoria para buscar isso. E perdoa, Senhor, qualquer irmão que esteja trabalhando para desunir o seu povo, onde quer que esteja. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco nessa noite. Deus ajude você a preservar, a se esforçar diligentemente por manter a paz aonde quer que você esteja, principalmente dentro do povo de Deus. Nós vamos terminar ainda esse culto com uma canção, mas antes eu queria apenas fazer 2 avisos. O primeiro aviso é que se você é um crente, e nós temos insistido nisso, se você é um salvo, você tem sido abençoado pelo trabalho dessa igreja, nos ajude. Ajude o trabalho do Senhor aí adiante, ajude que mais vidas possam ser edificadas. Nós perguntamos a você, qual é o seu padrão cristão? Você ajuda ou você só desfruta das bênçãos que Deus tem te dado? Tome tempo para refletir sobre isso. Mas quando você quiser ajudar uma igreja, uma verdadeira igreja, faça isso de maneira voluntária. Que Deus desperte você para o privilégio que é sustentar a obra do Senhor. Último aviso, eu quero comunicar a vocês que dentro em breve nós estaremos recomeçando os nossos cultos presenciais. Dia 4 de outubro, domingo, dia 4 de outubro, nós estamos retornando com os cultos presenciais na parte da noite. As outras atividades ainda vão ser transmitidas aqui de forma online, mas o culto de domingo à noite, no dia 4 de outubro, ele será retornado. Não é obrigatório a participação de ninguém. Nós recomendamos, se você tem algum problema de saúde que possa se agravar com possível contágio, que você evite, por enquanto, estar conosco. Se você é idoso ou se você tem crianças muito pequenas, não tem problema, no momento certo haverá o retorno também. Mas sinta-se à vontade, não há uma proibição, há só uma recomendação quanto a isso. Mais para frente nós vamos explicar direitinho como vai funcionar esse retorno. Ore por nós, ao longo desse mês vamos adequar tudo o que é necessário para trazer toda a segurança para que naquele primeiro culto tudo corra bem. Mesmo tendo os cultos presenciais, os cultos continuarão sendo transmitidos aqui pelo YouTube. Bom, nós vamos avisar isso, não se preocupe, ore por nós. Nós queremos retornar a servir ao Senhor, queremos desfrutar de uma unidade e paz. Deus nos abençoe nesse recomeço de um novo caminhar com Ele unidos. Fiquem na graça do Senhor, todos tenham uma boa noite. Oh
Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Lembrem-se do que Jesus disse em Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém.